Olá, olá, gente! Sejam bem-vindos ao canal do Dicas. Eu sou a Suzana Matos. É muito bom ter você por aqui. Conselho Fiscal dentro da OSC. Qual a sua função? Para que ele serve? Nossa, às vezes quando a gente fala nesse nome as pessoas ficam até assustadas, né? As pessoas que têm essa função se tornam pessoas chatas dentro da organização. Fica por aqui que a gente vai falar um pouquinho sobre essa função. Muito bem, o Conselho Fiscal é aquele grupo ou dupla, né? Agora com o marco regulatório pode reduzir, ou mesmo uma pessoa que vai avaliar a vida financeira da organização. Quando a gente fala de ONG, de OSC, né? Agora o termo mais utilizado, OSC, Organização da Sociedade Civil, a gente, infelizmente, existem ainda muitas argumentações e questionamentos sobre a idoneidade das organizações do terceiro setor, da sociedade civil. Infelizmente, por falta de pessoas que eu nem chamo de gestores, que não têm atuado de maneira correta e honesta, desviando parte dos recursos, infelizmente, para o seu próprio bolso. E isso não gera uma transparência, e isso acaba queimando a imagem de todas as organizações existentes no Brasil. Nós temos hoje, segundo lá o IPEA, Instituto de Pesquisas Econômicas e Aplicadas, mais de 800 mil ONGs no Brasil. Claro, nem todas elas estão atuando, né, com o CNPJ ativo. Mas nós temos isso, cadastradas 800 mil organizações. E aí é importante pensar, dessas 800 mil organizações, quantas delas estão seguindo um modelo de compliance, que eu já falei sobre isso, se você não assistiu, pode assistir depois. Um modelo de compliance, que é a transparência da organização de maneira correta. Né? E transparência em todos os aspectos. Né? O compliance não abrange só a questão financeira, mas a postura ética, comportamental, financeira, relacionamento, enfim. Como a organização vive no seu dia a dia. E é claro que o Conselho Fiscal é esse grupo, ou trio, ou uma pessoa apenas, que vai cuidar especificamente de avaliar as finanças. Então, a diferença do tesoureiro para o Conselho Fiscal. Ainda vou falar no próximo vídeo sobre a importância e qual é o papel do tesoureiro. O Conselho Fiscal é aquele grupo que vai ser chamado sempre pelo tesoureiro, ou tesoureiro da organização, para auditar, né, fiscalizar as contas da organização. E ao fazer isso, o ideal é que, claro, né, você pode estar falando, Suzana, sonha, aí você acorda. O ideal é que a organização tenha um planejamento financeiro, né, tenha uma meta financeira anual, e o Conselho Fiscal vai ser esse grupo que vai avaliar se essa meta financeira, essa meta fiscal está sendo realmente cumprida ou não. Então vamos pensar lá, uma organização tem uma meta de 300 mil ao longo do ano. E aí, dividiu-se por áreas, o quanto que essa organização poderia gastar. E aí, de repente, o conselheiro fiscal está lá avaliando e ele vê que na área, por exemplo, de alimentação, a meta foi ultrapassada daquele mês. Então, ele pode ou não aprovar essa conta, mas ele pode também fazer uma ressalva e falar, olha, gente, a gente extrapolou aqui o sinal. Se isso acontecer lá na frente, vai dar uma quebra financeira no caixa da organização. Então, o papel do Conselho Fiscal, o nome justamente já diz, aconselhar para que não haja um problema financeiro lá na frente que venha quebrar a vida da organização. O papel do Conselho Fiscal é notificar tanto o tesoureiro quanto o presidente e os demais da diretoria se as contas da organização estão sendo executadas em dias e com transparência. Por exemplo, pagamento de muita conta com multa. Isso gera despesa, gera juros, gera valor a mais da organização. O controle excessivo das receitas e saídas, né? Então, verificar, por exemplo, se há uma diferença, né, no fluxo de caixa entre mais saída do que receitas, e aí verificar o porquê que isso está acontecendo, conversar com o tesoureiro tem um planejamento de contas a pagar, contas a receber, junto com o assistente administrativo. Então, tudo isso são importâncias que fazem e trazem diferença na organização. Mas é claro, agora a gente volta para o planeta Terra, para a realidade das OSCs pequenas, e eu sei que você está falando, Suzana, nada disso acontece na organização que eu faço parte. Eu sei, gente, como eu falo, eu faço parte de organização pequena, a gente sabe que isso não acontece. Mas a partir do momento em que a gente bater o pé
Para que essas coisas possam acontecer, a gente aprende a crescer. Sabe por que na maioria das vezes a gente não consegue chegar naquela doação maior? Justamente porque a gente não faz a lição de casa. Justamente porque não há reunião do Conselho Fiscal, justamente porque não há avaliação se a ONG está gastando mais ou está gastando menos, justamente porque não há aprovação ou reprovação de contas com ressalvas. E você acha que o coordenador da organização vai dar conta de tudo isso? O coordenador de um projeto? Não é função dele. E você acha que, por exemplo, um diretor executivo vai dar conta de tudo isso? Não é função dele. É função de cada um avaliar aquilo que lhe cabe. Né? Claro que o diretor, o coordenador, o gestor, ele tem que ter uma visão geral no macro, mas de repente no dia a dia lá da correria, se está errado, alguém de fora que não está lá no dia a dia chegar e apontar, ou chegar e orientar, ou será elogiar, ou será mesmo até corrigir, para que as coisas possam acontecer. E aí, a maioria das vezes, as organizações não chegam a grandes doações, as organizações de pequeno e médio porte, justamente por causa da gestão. Justamente porque não tem um conselho fiscal que funcione. Não tem sequer uma declaração de avaliação de contas. Aí chega uma multiempresa lá e fala, eu quero ver se vocês têm auditoria. Qual foi a última vez que o conselho fiscal dessa organização se reuniu para aprovar as contas? Aí fica todo mundo com cara de ó, olhando para cima e para baixo. E aí você fala, eu não tenho essa documentação. E aí o doador vai falar, puxa, vocês não fazem, não avaliam, fiscalizam as contas internas de vocês. Pode acontecer de vir de fora, Tribunal de Contas vir e avaliar, nós já passamos por isso na nossa organização. Mas é importante que a organização faça isso no seu dia a dia, tem um cronograma que funcione, lembra do papel da secretária? Faz aquele cronograma de reuniões, distribui, informa, orienta, e precisa acontecer. Eu estou focando bastante na questão da diretoria estatutária, porque a gente sabe que é a grande deficiência dentro das organizações, dentro de todas as organizações, e a maioria dos problemas acontecem porque as pessoas não disponibilizam tempo, emprestam apenas seu CPF, mas não disponibilizam tempo para ver o crescimento da organização. Lembrando que, se alguma coisa acontecer, quem vai ser responsável é essa pessoa que distribuiu e delegou o seu CPF. Então, se você delegou o seu CPF, seja no mínimo responsável para cumprir aquilo que lhe cabe e não prejudicar a vida da organização. Duro isso? É duro sim, mas a gente tem que saber da nossa responsabilidade e daquilo que compete a gente fazer. Então, resumindo, Conselho Fiscal avalia, audita as contas, né? Tem que ter conhecimento na área de contas, né, gente? Na área de financeira, na área de exatas, também não vai colocar ninguém lá que não saiba o mínimo fazer conta. Aí vai dar um problema para você, não tem a mínima noção de conta de matemática financeira, o mínimo, por isso que o Miroski exige isso. Pessoas específicas dentro de áreas específicas, senão quebra a organização. Ele não vai conseguir ler um relatório financeiro, não vai conseguir ler um extrato, não vai saber o que é conciliação bancária, aí fica difícil das coisas funcionarem, né? Então, profissionalização. O terceiro setor, falo isso várias vezes, em todos os lugares que eu vou, o terceiro setor se profissionalizou. E nós não estamos avançando à medida que o terceiro setor está expandindo. E aí a gente está ficando para trás, e aí a gente está perdendo a oportunidade de crescimento. Então, se liga na dica, você que é conselheiro fiscal, você que gosta de fazer isso, de repente não tem noção, mas procure então se qualificar, procure fazer curso, procure aprender o que é matemática financeira, procure entender e conversar com outras organizações. E faça isso e fique no pé, sim, de repente, do presidente, da vice-presidente, do coordenador, do diretor, para que as coisas na organização possam ter equilíbrio financeiro, para no final do ano não quebrar a organização e o balanço financeiro da organização, ao invés de sair com superávit, vai sair com déficit. E aí vai prejudicar a imagem da organização para algumas pessoas que pegarem o balanço, infelizmente. Ok, gente? Se liga na dica e até as próximas conversas. Tchau, tchau.